Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos de Saga do Homem-Aranha, volume 22. Essa é a Saga do Homem-Aranha de janeiro. Essa é aquela que já vem com o preço atualizado para R$ 45,90. Esse é o presente de ano novo que a gente recebeu, reajuste no preço das sagas. E aqui a gente está muito perto de encerrar a primeira temporada da Saga do Homem-Aranha, né? A Panini divulgou que agora em abril a Saga do Homem-Aranha terá uma segunda temporada. A fase do uniforme negro começa imediatamente após a primeira temporada da Saga do Homem-Aranha. Me parece mais aquela tentativa, né, de atrair um novo público, de pegar aquelas pessoas que eventualmente não gostam de comprar coleções em andamento e pegar uma nova coleção que é consequência da antiga. Então isso deve acontecer também com a saga dos X-Men, que está chegando ali no final da fase do Chris Claremont, mas a gente vai falar sobre X-Men no devido momento. Antes de resenhar a Saga do Homem-Aranha, eu queria te lembrar que a editora Poptopia, né, está em campanha no Catarse com o nosso primeiro lançamento, que é Texas Kid My Bro. A gente está entrando nos últimos 15 dias de campanha. O seu apoio é muito necessário para a gente virar a campanha e poder trazer o Texas Kid My Bro para o mercado brasileiro. Um quadrinho espetacular que eu quero que você leia e tire as suas conclusões, mas tem vídeo com mais detalhes lá na página da campanha, catarse.me/TexasKid. Se você ainda não apoiou, se você ainda não conhece os detalhes desse quadrinho, confira por lá, porque está valendo muito a pena. Agora vamos falar sobre a Saga do Homem-Aranha. Eu estava percebendo que uma das coisas mais interessantes, um dos principais atrativos da Saga do Homem-Aranha é o fato dela ser recheada de momentos icônicos, né? Eu já tinha comentado aqui o arco do Homem-Aranha contra o Fanático, a aparição da Madame Teia, o começo desse confronto, dessa fase aqui contra o Duende Macabro, algumas Marvel Team-Ups bem curiosas, como a clássica O Menino que Colecionava o Homem-Aranha aparecer por aqui. Tem vários motivos para a gente colecionar essa saga, e eu acho que um dos mais curiosos deles é uma edição que vem aqui encadernado, né? A Saga do Homem-Aranha, então, número 22, é uma edição com 144 páginas, capa cartão, custando R$ 45,90, mas neste momento está rolando uma promoção na Panini e o link está aqui na descrição do vídeo, você consegue comprar com um descontinho, tem um cupom acumulando também. Agora vamos para as edições que estão reunidas neste encadernado. Amazing Spider-Man anual número 17, Peter Parker Espetacular Spider-Man número 85 e 86 e Marvel Team-Up número 136 e número 137. Como visto na edição anterior, o Peter Parker, o Homem-Aranha, está envolvido ainda no seu relacionamento com a senhorita Felicia Hard, a Gata Negra. E ela vem se recuperando, né, daquele combate que ambos tiveram contra o Dr. Octopus na Guerra do Octopus contra o Coruja. Uma espécie de guerra de gangues da época. Aqui a gente vai descobrir que o Duende Macabro que o Homem-Aranha enfrentou nas últimas edições não era exatamente o verdadeiro Duende Macabro, né? Alguém estava manipulando os pauzinhos e alguém convenientemente, né, hipnotizou o Sr. Donovan, que foi derrotado e descoberto e desmascarado como Duende Macabro, e essa pessoa, na verdade, é o verdadeiro Duende Macabro. Então, quando a gente viu essa edição aqui, tudo não passava de uma fase, de uma parte, de uma etapa do plano desse cara, que agora realmente está preparado, a partir daquilo que ele aprendeu vendo a primeira batalha do Duende Macabro contra o Homem-Aranha, a enfrentar o amigão da vizinhança. E a gente percebe que esse é um plano bem elaborado, mas ao mesmo tempo um tanto quanto confuso, sintoma de uma época mais romântica nos quadrinhos. E eu digo uma época romântica porque um questionamento que eu sempre tenho feito aqui nas edições é por que a Felícia topa para ter um relacionamento com um cara que vive de máscara e que ela não sabe quem é por trás da identidade secreta dele, né? Isso seria considerado hoje um relacionamento tóxico e abusivo. Acontece que
ADR chegou, né? Nessa edição a gente vai ver um momento onde o Homem-Aranha começa a se questionar se ele realmente ama a Felícia e se ele deveria estar com ela, se ele não deveria compartilhar com ela a sua identidade secreta. E ela diz que entende, tem toda uma questão ali, até que surge o Duende Macabro, né? E aí a gente tem a recordação de que a Felícia, ela não é necessariamente uma super-heroína, e fica claro que para o Peter, até esse momento, o relacionamento só era viável porque ele acreditava que ela era capaz de fazer frente às ameaças que ele também enfrentava. Mas isso não vai ser algo confirmado nessa edição. Eu até quero fazer uma pesquisa depois para ver atualmente quais são os poderes e de onde vêm as habilidades da Gata Negra, né? Porque aqui fica claro que ela é apenas uma humana que tem habilidades acrobáticas muito presentes. Aquela coisa do azar é algo muito de reputação que ela tinha espalhado na época. A outra história que tem aqui, chamada Heróis e Vilões, também escrita pelo Roger Stern, é uma história onde a gente vai ver a participação desse cara aqui, ó, Wilson Fisk, que tá com uma tanguinha meio preta, mas é ele, o rei do crime. E é aqui que se passa talvez a história mais séria dessa edição, que envolve provas, crime, corrupção e tudo mais. E fica claro para mim por que o Homem-Aranha se consolidou neste texto, neste cenário de amigão da vizinhança. Enquanto o Quarteto Fantástico lidava com Galactus e entidades cósmicas, e os X-Men lidavam com Magneto, Apocalipse e a extinção iminente da humanidade, os Vingadores lidavam com os deuses do Olimpo e com seres vindo do futuro, o Homem-Aranha estava lidando com bandidos, com marginais, com pessoas corruptas, com cidadãos que estavam indo contra o sistema de lei vigente. Ou seja, o Homem-Aranha, tal como o Demolidor, heróis urbanos, estavam preocupados em manter o status quo da sociedade na qual ali eles circulavam. Isso fica visível porque a gente vê o Peter Parker no primeiro momento como cidadão, preocupado com algumas denúncias sociais que chegam ao Clarim Diário. Ele parte para investigar como jornalista e depois intervém como Homem-Aranha. É interessante pensar que se consolida aqui essa ideia de que o Homem-Aranha está focado naquilo ali que acontece mais na rotina do nova-iorquino e não na grandiosidade, né? Ou seja, quando a gente vê o Homem-Aranha extrapolando e participando dos Vingadores, e indo para missões em outras dimensões, o negócio do Aranha-Verso, tudo isso me parece um distanciamento dessa época mais clássica do herói. Que, aliás, a gente percebe que as pessoas gostam muito mais dessa época e dessas histórias do que das histórias atuais, né? Tem o Marvel Team-Up com o Magnus, né? O Wonder Man, ainda naquela fase que ele era um ator de Hollywood e não tinha se transformado naquele ser de pura energia e tudo mais, apesar de que o Magnus recentemente apareceu na revista da X-Force lá em Krakoa para ajudar o amigo dele, o Fera, e ele tá com essa aparência, se eu não me engano, normalizada, ele não tá mais com aquela aparência energética e tudo mais, né? Agora, a grande HQ dessa edição, com certeza, é Marvel Team-Up 137. Por que eu estou dizendo isso, Daniel? Porque é a edição onde a Tia May é transformada no Arauto do Galactus. E isso, para mim, sempre me pareceu que fosse uma lenda urbana. Eu nunca tinha parado, de fato, para pesquisar sobre essa história. E aí eu me deparei com a saga do Homem-Aranha, peguei para ler, e é uma história, assim, de uma baboseira genial. Sabe quando você está vendo uma história que não tem pé nem cabeça, é despreocupada, é relaxada, é propositalmente descompromissada? É sobre isso. Aqui é uma história escrita pelo Sr. Michael Carlin, com arte de Greg LaCourque, arte final de Mike Esposito, e o editor original era o Bob DeNatale com Jim Shooter. Então, a história se chama Tia May e Franklin Richards Deu Bolo. E por aí você já tem noção do que vai vir pela frente. Acontece que em determinado dia o Peter consegue um par de ingressos para ir para o circo e leva a Tia May, e a Tia May convida Mary Jane Watson, né? E os dois ainda não estavam juntos, mas a Tia May queria fazer o papel de Cupido. Nessa visita ao circo, eles vão se encontrar com ninguém menos que o Quarteto Fantástico, né? E o então jovenzinho Franklin Richards. Eles estão todos se divertindo até que acontece
um episódio que exige a atenção do Quarteto Fantástico, e Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, sai em auxílio do Quarteto Fantástico, sendo que Tia May fica responsável por cuidar do Franklin, e eis que o Galactus aparece. O Galactus é atraído pelo poder do Franklin Richards, né? Um jovem que tinha condições de ter poderes muito incalculáveis. Desde sempre a Marvel tratou ele como alguém muito poderoso, e o Galactus veio atrás desse poder por causa de uma situação lá. Acontece que a Tia May vai se transformar, meus amigos, na arauto do Galactus, e dessa forma ela se sacrifica para tentar salvar ali o Franklin Richards e o planeta Terra. Só que a história é cômica, é divertidíssima. Eu no final achei um barato, acho que falta mais disso nas HQs de hoje em dia. Aliás, falando em história cômica, Peter Parker The Espetacular Spider-Man é outra história cômica, onde a gente vai ver uma aventura que se passa na redação da Marvel na época, envolvendo alguns dos roteiristas e artistas. Ela é escrita pelo Al Milgrom, então tem todo um desenho estranho. A gente vai ver a aparição desse cidadão aqui que é o Mosca. Enfim, uma oportunidade para conhecer uma faceta diferente do Homem-Aranha, uma oportunidade para consolidar a saga do Homem-Aranha como um dos títulos mais interessantes na banca atualmente, e que é uma pena que o preço de capa não seja mais acessível para que mais pessoas possam adquirir. Eu queria perguntar para vocês, antes de encerrar esse vídeo, se nas cidades de vocês, onde ainda tem banca, estão chegando todas as sagas. Por quê? Porque eu tenho notado aqui que a saga do Homem-Aranha e a saga dos Vingadores e a saga dos X-Men e a saga do Wolverine chegam especialmente em algumas bancas e não chegam em todas. Então tem título que eu consigo comprar naquela banca que eu sempre vou, e tem títulos que eu preciso sair procurando pela cidade, né? Isso quando não chega ao extremo de eu ter que comprar pelo site da Panini, porque realmente não chegou em banca nenhuma, como é o caso, por exemplo, da saga da Liga da Justiça, como tem se tornado o caso da saga do Flash, que desapareceu também das bancas aqui. Eu acredito que alguns desses indicadores ajudam a gente a perceber quais são as sagas que estão vendendo mais, quais são as que estão vendendo menos e quais são aquelas que não deram muito certo. Mas aí eu deixo o debate para vocês nos comentários. Esse foi o Poptopia de agora. No meio do carnaval a gente para de pular no bloquinho para vir aqui falar de gibi, que é bom demais. Se não for inscrito, se inscreva, afinal falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço. Até a próxima. Valeu!